Iniciaremos a aula de revisão dos segundos anos da Escola Vivina Monteiro. Meu nome é Paulo Henrique, sou estagiário da Universidade Estadual do Ceará, UES. Temos como supervisora a professora Keila Núzia, da Escola Vivina Monteiro, e o tema que nós vamos tratar é sobre protozoários e fungos. Ao falar de protozoários, lembramos que eles fazem parte da classificação do reino Protoctista. Classificação essa que foi atualizada. Alguns livros antigos tratam o reino como reino protista, mas é um termo bem antigo. Então a gente tem que se adaptar a essa nova nomenclatura, reino protoctista. Então não só os protozoários vivem nesse reino, temos também a presença das águas no reino protoctista. Agora vamos falar sobre as características dos protozoários. Eles são eucariontes, ou seja, ele tem um núcleo em sua célula e tem várias organelas. A sua célula é um pouco parecida com a célula de nós seres humanos. Eles são unicelular, ou seja, ele tem só uma célula. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. As plantas já têm essa possibilidade. Eles são autótrofos, as plantas, e com essa possibilidade faz com que eles possam produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, no caso dos protozoários, eles são heterótrofos, eles não podem possuir seu próprio alimento. Eles são a maioria de vida livre, ou seja, são animais de vida livre. Geralmente a gente encontra esses protozoários em água doce, em água salgada, ou então em locais úmidos, que tenha lama, lodos. Aí, na imagem ao lado, são imagens de microscópio de protozoários. A gente consegue ver esses protozoários a partir de uma pequena gota, levando em conta a nossa realidade, que tem muitos riachos, rios. A gente pode ver os protozoários nos microscópios, em laboratório, certo? Aí vocês podem ver a locomoção, de alguns protozoários, certo? E logo mais à frente, na classificação, eu vou falar dos tipos e de sua estrutura que nós podemos classificar determinados protozoários. Alguns são parasitas, ou seja, significa dizer que quando eles estão dentro de um hospedeiro, no caso nós seres humanos, ou planta, ou animais, eles podem trazer vários danos, fazendo com que os animais e nós seres humanos acarrete bastante doenças. Eles têm reprodução predominantemente assexuada, só que ele também faz reprodução sexuada, ou seja, através de uma troca ou de uma recombinação genética. A digestão é no interior da célula, ou seja, a digestão acontece dentro da célula. Ele absorve o nutriente ou alguma bactéria e lá dentro da célula ele faz essa digestão. É nessa célula única e exclusiva. Então, esse animalzinho, ele consegue se manter vivo, se locomover, fazer digestão e excreção, tudo através de uma única célula. Isso faz, de fato, ele ser um tipo de animal muito importante. Agora vamos falar da sua classificação, certo? Como ele é só de uma célula, ele é considerado um animal muito simples. Então ficaria muito difícil de classificar dessa forma. Então a gente classifica, vamos classificar esses 4 animais. Existem vários outros tipos de protozoário, mas vamos dar ênfase a esses 4 protozoários que estão aí na imagem. E a gente consegue classificar eles pela forma que eles se locomovem e através da sua estrutura, certo? Os risópodes, que são esses protozoários, esse protozoário que está em laranja, ele tem como locomoção pseudópodes, é a sua forma de locomoção. Então, se caso cair na prova, como os risópodes se locomovem? Aí vocês falam através do pseudópodes, que é o tipo de locomoção que ele utiliza, que são falsos pés
para poder ele conseguir se rastejar, certo? O segundo protozoário que vamos falar é os ciliados. Como é que ele se locomove? Através de cílios. Vocês estão vendo esses tracinhos ao redor dos protozoários? São cílios que fazem com que esses protozoários tenham sua locomoção, certo? Os flagelados, o nome já diz tudo. Ele se locomove através de flagelo, que é esse rabinho que está no protozoário. Existe só um flagelo? Não, pode ter 2, pode ter 3, certo? Não tem um número específico. Então sabemos que os flagelados se movimentam através de flagelo. E por último temos esporozoários, que é esse protozoáriozinho que ele não aparenta nenhuma estrutura, ele não tem nenhuma estrutura. Ele só vai ter esse complexo apical, ou seja, nessa pontazinha ele parece também, é um pouco parecido com um abacate. Nessa pontazinha, essa ponta é o complexo apical dele. Ele é responsável por penetrar na célula do hospedeiro, ou seja, ele é um protozoário parasita. Vamos falar sobre a importância ecológica e econômica dos protozoários. Os protozoários têm importância na cadeia alimentar. Temos como exemplo o zooplâncton, serve de alimento aos pequenos animais aquáticos. O zooplâncton é um organismo aquático que ele serve de alimento para vários animais no oceano, certo? Sem contar a sua importância no ecossistema aquático. Os protozoários também têm importância na indústria farmacêutica, na produção de medicamentos para protozooses. O que seria protozooses? São doenças causadas por protozoários. Então, os próprios protozoários, eles são importantes na produção desse medicamento para tratar de doenças deles mesmos. Formas de transmissão. As formas de transmissão podem ser de forma direta ou indireta. Da forma direta, contraímos determinado protozoário quando a gente consome uma verdura mal lavada, quando utilizamos água que não é bem tratada, que não é filtrada, ou então quando consumimos alguns alimentos e não temos o costume de lavar as mãos. Então por isso que é importante a gente lavar as verduras, lavar as frutas, para eliminar algum tipo de protozoário que esteja presente. Tomar água filtrada ou hidratada, para evitar esse tipo de contaminação, de protozoários. E da forma indireta, nós temos a contaminação através de insetos. Nós, seres humanos, seremos os hospedeiros intermediários através dos insetos barbeiro, berigui e anóferas. Agora vamos falar da tricomoniase. A tricomoniase já é uma doença causada pelo protozoário chamado Trichomonas vaginalis. É uma doença sexualmente transmissível, ou seja, as formas de contágio é quando a menina está com a doença e ela tem a relação sexual e não usa o preservativo. Por isso é importante usar preservativo para que, se caso a menina estiver infectada, ela não possa passar essa doença para o parceiro. E quais são os sintomas? Um corrimento amarelado, geralmente lembrando peixe podre, dá uma coceira e uma dor na urina. E após a relação sexual, pode ter dores e até ter sangramento. Então, por isso que é importante. Outra coisa que é importante é que vocês aprendam o nome do protozoário que causa essa doença, tricomoniase, que pode cair na prova. A próxima doença que a gente vai falar é a giardíase. É causado pelo protozoário flagelado, Giardia lamblia, que apresenta duas formas, flagelado e cisto. Então, quem é o principal hospedeiro? Somos nós, seres humanos. Então aqui é um protozoário parasita, certo? E quais são os sintomas? Tem diarreia, a pessoa tem dor e distensão abdominal e má absorção nutricional, que pode ocasionar perda de massa corpórea. Formas de contágio: transmissão pela ingestão de água e alimentos contaminados com cisto da giardia. O protozoário também pode ser transmitido pelo ato sexual sem proteção. Então todo cuidado é pouco.
Temos que lavar os alimentos, temos que tomar água bem tratada para não ser contaminado por esse protozoário. Toxoplasmose também é outra doença causada por protozoário. Esse protozoário ele é apicomplexo, o nome dele é Toxoplasma gondii. Na fase assexuada do ciclo, o parasita é encontrado no tecido de animais como o ser humano, o porco e o carneiro. A maioria dos protozoários, pessoal, tem como hospedeiro intermediário nós seres humanos ou outros animais. E quais seriam as formas de contágio? Ele é transmitido pela ingestão de taquizoito, bradizoito e ocisto, presentes nas fezes de gatos, no solo, areia ou pelo do animal, ou pela ingestão de carne de porco ou carneiro mal cozidas, e também pelo ato sexual sem preservativo. Os sintomas são poucos e às vezes a pessoa infectada ela é considerada assintomática, ela está infectada, mas não tem sintomas. É muito preocupante esse tipo de infecção desse protozoário especificamente em mulheres grávidas, porque leva a transmissão ao feto pela via placenta e também pode passar pela criança durante a gestação, após o nascimento pelo leite materno. A mãe está amamentando o filho e ao mesmo tempo está contaminando o filho por ela estar infectada pela toxoplasmose, né, que é a doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. É muito importante vocês saberem o nome dos protozoários e que doenças eles podem ocasionar, certo? Levando em consideração as mulheres grávidas, pode ocasionar a morte do feto ou prejudicar a formação de diversos órgãos, como problemas de visão, pode ter a má formação no cérebro da criança, fazendo com que a criança tenha uma microcefalia ou macrocefalia, né, que tem aquele atraso no desenvolvimento. E nos adultos, essa doença pode afetar diferentes órgãos, da febre alta, da cegueira, das lesões na pele, enfim. Qual seria a prevenção? Não beijar animais, nem deixá-los lamber o rosto. Se o animal estiver infectado, não é bom deixar o animal lamber o rosto. Por isso que é bom quando você tem um animal de estimação, está sendo tratado, tratar o animal como tratamos a nós mesmos. Levar ele a consultas, fazer exames, para que a gente saiba o que ele tem ou deixe de ter, entendeu? Lavar as mãos também é muito importante após o contato com o animal. Mulheres que pretendem engravidar, fazer exame antes para não ter o perigo de passar para o bebê. Outra doença muito importante, consequentemente pode cair na prova, que é a doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Essa doença é causada pelo barbeiro, né? É o inseto conhecido barbeiro ou chupança. Não sei como é conhecido aí na casa de vocês. Também pode ocorrer a transmissão durante a gravidez e a amamentação e em transplantes de órgãos ou transfusão de sangue. E quais são os sintomas? Febre, mal-estar, inflamação e dor nos glândulos vermelhos, vermelhidão, inchaço nos olhos e aumento do fígado e do baço. Essa doença, pessoal, é muito importante porque ela é uma doença parasitária mais comum, é a mais conhecida, que é a doença de Chagas, certo? E o barbeiro ela é encontrado aonde? Em buracos, no chão, nas paredes, nas casas que são cobertas por palha, pau a pique. Esse tipo dessas casas que existem nas florestas, certo? Ele é comum também nos sítios, em tempos de frio, nesse tempo de chuva. É muito comum você ver os barbeiros. Então tem que ter cuidado nessas épocas. A galera que mora no sítio, usar um mosquiteiro, fechar as portas cedo, dormir todo com a calça, com a camisa que proteja todo o corpo, beleza?
E aqui está o ciclo da doença, né? O ciclo da doença, a gente pode contrair, o ciclo ele pode ser feito tanto em cães, como em gatos, e como a gente, seres humanos, né? E uma das doenças, uma das causas, né, dessa doença é a inflamação do coração. Então pode levar à morte, inflama também outros órgãos, a má digestão, a questão do intestino, né, o aumento bastante do tamanho do intestino. Então é muito preocupante. Geralmente pessoas mais velhas que têm doenças, que têm um coração crescido, às vezes acarreta por causa dessa doença de Chagas, tá? Malária é causado pelo protozoário apicomplexo também, do gênero Plasmodium sp. Seu hospedeiro intermediário é o ser humano, né? E o hospedeiro definitivo é um inseto conhecido como mosquito prego, do gênero Anopheles. Quais são os sintomas da malária? Febre, anemia, lesões no baço, fígado e medula óssea. Os parasitas ficam nas glândulas salivares do mosquito. Ou seja, a partir que você é contaminado, é picado por esse mosquito, ele está passando os protozoários para suas correntes sanguíneas através das suas glândulas salivares. Após a picada, os parasitas na célula. Após a picada, os parasitas eles atingem mais as células do fígado, né, do coração também, e ocorre a reprodução assexuada nesse tipo de doença, certo? A leishmaniose é outra doença causada por protozoários flagelados do gênero Leishmania. Os hospedeiros intermediários somos nós, seres humanos, e os animais. E o hospedeiro definitivo é o mosquito palha ou birigui. Então, pessoal, é importante que vocês saibam quem são os hospedeiros definitivos, porque posso perguntar na prova. Quem é o hospedeiro definitivo da leishmaniose, mosquito palha? Quem é o hospedeiro definitivo da doença de Chagas? O barbeiro. Então é importante que vocês saibam o nome do protozoário, o nome do mosquito definitivo causador da doença, certo? Os principais sintomas. Isso é muito importante. E como é a sua transmissão? A transmissão da leishmaniose é pelo mosquito palha, como eu acabei de falar. Então, é muito comum essa doença, esse mosquito, em países de clima quente e úmido, como certas regiões do Brasil, certo? E quais os sintomas? São as lesões na pele e pode atingir mucosas, cartilagens ou local da picada. Essas doenças, pessoal, são doenças muito perigosas, muito contagiosas. Agora eu vou falar sobre o reino fungi, que é o reino fungos, que estudamos os fungos, certo? Então, o que seria micologia? Micologia é o estudo dos fungos na biologia. Mico vem de fungos, logia vem de estudo dos fungos, certo? E existem vários tipos de fungos também, só que eu vou entrar em detalhes só em 4, que no caso é o cogumelo, que é o mais conhecido, mais comum, bem famoso em filmes, em desenhos, em jogos de videogame, enfim. Existem os bolores, que são os fungos que atacam geralmente os alimentos, né? Vocês estão vendo uma fruta aí atacada por esse fungo bolor, que nós podemos dizer que é um mofo, né? Que quando a fruta está com mofo, quando a roupa está com mofo, ou quando qualquer outro alimento está mofado. Então, o fungo que origina o mofo é o bolores. As leveduras, está presente no fermento, né, de pão, na indústria alimentícia, está presente no fermento do pão, no fermento da cerveja, na produção de vinho, é usado o fungo levedura. E tem a orelha de pau, que está presente no tronco das árvores, né? Vocês podem, não sei se vocês já viram no tronco das árvores,
como está aí na imagem, parecido com a orelha, ali são fungos, chamados orelha de pau, né? Agora a gente vai falar as características gerais desses fungos, certo? Os fungos, pessoal, eles vivem no solo, na água e em organismo. Como assim em organismo? Porque os fungos eles são decompositores, então eles se desenvolvem, pode se desenvolver em pele de unha, pode se desenvolver, crescer em troncos de árvores, como eu havia dito. Acho que já é muito comum alguém dizer que está com fungo em um canto de unha, na unha, enfim, esses fungos, aquela infecçãozinha na unha são causados por fungos. Eles são eucariontes, ou seja, eles têm núcleo, têm organelas, certo? São heterótrofos por absorção. O que é isso? Eles não produzem seu próprio alimento, é que nem o caso dos protozoários. Eles não produzem seu próprio alimento, porém, eles liberam uma enzima que faz digestão fora da célula. Essa enzima sai da célula, faz a digestão e depois ela retoma a célula por absorção. Então, esse através dessa absorção é que eles conseguem se alimentar, certo? Eles são sapróbios ou parasitas. O que seria sapróbios? É o caso dos organismos, quando eles atacam os organismos. Quer dizer que eles são seres, os fungos são seres decompositores. Ou seja, eles podem se decompor tanto em árvores como em alimentos. E eles gostam muito de umidade. E parasitas, que eles podem atingir os animais, né? Causar doenças aos animais, causar doenças a nós, seres humanos, enfim. Mais na frente eu vou falar sobre as doenças dos fungos. Eles são unicelulares, ou seja, tem uma célula, e tem alguns fungos que são multicelulares, ou seja, tem mais de uma célula, tem várias células, milhares de células. Um exemplo de um fungo unicelular é a levedura, né? Que é o fungo que é responsável por fazer o fermento, a fermentação do pão, da cerveja, enfim, da indústria alimentícia. Ele tem a parede celular de quitina, diferentemente das plantas. As plantas têm parede celular de celulose, certo? Ou seja, os fungos são bem diferentes das plantas. Quem achar que fungo tem uma certa semelhança com planta, não tem. Pelo contrário, os fungos eles estão mais próximos de nós, seres humanos, do que das plantas. A reserva de energia é através de glicogênio, certo? Então, glicogênio é um polissacarídeo, certo? É açúcar. Então, ele tem através essa reserva de energia através de glicogênio, diferente também das plantas, que tem a reserva de energia através do amido. Então lembre-se, os fungos estão mais próximos de nós seres humanos do que das plantas, certo? Agora vamos falar da importância desses fungos no meio ambiente. Além de serem importantes como decompositores na indústria alimentícia, de bebidas, os fungos também são muito importantes na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos, certo? Então, por fungos na indústria alimentícia é feito o vinho, a cerveja, o queijo, o pão, certo? Os fungos também têm importância em diversos substratos, vivo ou morto, como algumas bactérias e alguns protozoários. Eles são responsáveis pela decomposição de matéria orgânica, certo? Pela clivagem de nutrientes esses que retomam ao meio ambiente, certo? E liberam importantes elementos químicos ao meio ambiente. Então, se você jogar algum tipo de alimento, como morango, como banana, como maçã, são alimentos decompositores, certo? Eles não vão poluir o meio ambiente, pelo contrário, eles vão jogar nutrientes, esses nutrientes vão retomar o meio ambiente e eles liberam bastante elementos químicos, certo? Agora vamos falar sobre as doenças fúngicas. Uma doença muito conhecida é o pano branco.
também conhecida como a micose de praia. É provocada pelo fungo Malassezia fufu, nome engraçado, né? Que provoca manchas arredondadas na pele. E como tratar? O tratamento costuma ser feito com cremes ou loções à base de antifungos, certo? A próxima doença causada por fungos é a tinea corpórea. Esta infecção fúngica também é conhecida como tinea e pode atingir diversos locais do corpo, como cabelos, unhas, e é provocado por fungos também, como ticofito, microporo e epidemofito, que são transmitidos de uma pessoa para outra através do contato, ou também pelo solo e animais. Então, pessoal, esse tipo de doença é facilmente ser transmitido através pelo contato de pessoa a pessoa. E como é a prevenção, né? Como é tratado? O tratamento é do mesmo jeito que trata as doenças fúngicas, com cremes e loções à base de antifúngicos, certo? Por fim, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Estude, a nossa avaliação será na quarta-feira. Estudem a videoaula e estudem o livro didático, certo? Boa sorte e bons estudos.